Olá pessoal, eu sou Joé de São Paulo, estamos mais uma vez aqui com vocês e hoje eu tenho uma super companhia de pessoas especiais para mim, que são os meus compadres, Zizi e Claudinei. A minha comadre é, além de cantora católica, e vocês vão ouvir aqui hoje um pouco da sua maravilhosa voz, mas ela também é fonoaudióloga e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal e a gente vai trocar boas ideias aqui. Obrigado. Obrigada, gente. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu espero que seja bastante produtiva essa nossa conversa aqui. Muito bem. Pra gente ir direto ao tema de hoje, eu queria falar um pouco contigo, Zizi, porque a gente sabe que você viveu uma experiência, vocês viveram uma experiência que a gente acompanhou de perto, porque a gente tem uma relação de música muito próxima e nesse período que eu vou contar aqui e que ela vai falar melhor, a gente viveu mais efetivamente juntos, que é uma questão relacionada ao vínculo e desvínculo pessoal. A gente tem falado aqui no nosso canal muitas vezes que a gente para a nossa vida muitas vezes por conta do outro, por não saber dar limite ao quanto que o outro pode interferir na nossa história e também porque a gente não se desapega. E a Zizi viveu uma experiência junto com o Claudinei muito forte nesse sentido em relação ao filhinho deles e eu queria que você contasse pra gente começar a falar um pouco sobre essa questão do desvínculo e do vínculo, como que isso interfere na nossa história. Bem, a nossa experiência foi bastante marcante. Eu acho que a maternidade é uma grande bênção na vida da gente, né? E veio realmente para mudar e para nos fazer olhar o mundo de outra maneira e ao mesmo tempo mexer com alguns sentimentos também que a gente nem imaginava que existiam e que seria possível fazer tanta mudança e uma bagunça boa, digamos assim, né? A gente aprende realmente a ser um ser humano melhor quando a gente é pai e quando a gente é mãe. Mas também dentro de todas essas alegrias que nós vivemos, né, que nós vivenciamos na maternidade, também teve uma situação que me deixou bastante angustiada, né? Quando o nosso filho nasceu, ia completar 37 semanas. A gente sabe que o bebê pode nascer a partir da 37ª, mas ele ia completar 37 semanas no dia seguinte. Então já foi um pouco assim chocante pra gente esse nascimento, porque adiantou um mês. Quase que prematuro. Quase que prematuro, né? Mas graças a Deus correu tudo bem. Eu tive pré-eclâmpsia, mas ficou tudo bem comigo e com ele, graças a Deus. Mas quando nós levamos o Nicolas para casa, foi uma mudança tão radical. E ele foi uma criança que teve refluxo. E o refluxo, ele causa dores no peito, ele causa dificuldades de respiração e dificuldades de deglutição também. E esse refluxo dele estava muito intenso, a ponto dele ganhar pouco peso, porque a gente começa a se preocupar de fato com o refluxo no bebê quando esse bebê não está ganhando peso suficiente, né? E no caso dele foi exatamente o que aconteceu. Ele mamava muito, mas ganhava pouco peso. E diante disso ele chorava o tempo todo. Então tinha uma perda calórica muito grande também por conta do choro. E dormia muito pouco. E a gente acompanhou bem essa fase, né? Exatamente. E foi uma fase assim que causou uma certa exaustão também na gente, né? Porque eu também precisava descansar para poder amamentar. Mas como ele não dormia e chorava muito, eu também passei a não dormir, né? Eu também passei a não dormir. Claudinei também, né? Então a gente às vezes tinha que fazer até um revezamento para poder descansar um pouquinho. E foi tão intenso isso, com 1 mês e meio ele passou em 4 pediatras e todos com opiniões bastante divergentes. Até que nós nós nos decidimos seguir as orientações de apenas um pediatra. Então ele tomou medicação, ele teve que tomar uma medicação e ele precisou de um complemento. Após as mamadas ele tomava um pouquinho de leite, que era um leite que vocês devem conhecer, que ele é anti-refluxo, então é um leite mais grosso, pesa no estômago, né? Então a intenção era que ele realmente não regurgitasse o leite materno. Com o tempo, o sistema digestivo da criança vai amadurecendo e por volta de 1 ano de idade ele realmente cessou com os refluxos. E o choro foi diminuindo pouco a pouco, né? Não foi de uma hora para outra, realmente a gente acertou o tratamento, mas o choro foi diminuindo aos poucos, né? E a gente sabe que vocês têm muitos compromissos, né? E
com certeza vocês tiveram muitas dificuldades nesse processo de adaptação com essa nova realidade que era o Nicolas. Então como foi esse processo de desvincular-se dele, que com certeza foi muito dolorido? Então nós ficamos um bom tempo assim, sem assumir muitas atividades, né? Para quem nos conhece sabe que a gente tem nós temos os nossos compromissos na igreja, nós tocamos nas missas, no grupo de oração, temos os casamentos também e o nosso trabalho, eu como fonoaudióloga e o Claudinei como professor, né? Mas como tudo muda, né, na vida de quem é pai, se torna pai e mãe, alguns compromissos a gente precisou cortar por um tempo, né, por um período. Durante esse período, então, a gente ficou só se dedicando mesmo aos cuidados do Nicolas. Até que uma pessoa muito próxima a nós estava em casa e me perguntou um dia: Zizi, você não vai voltar a cantar? E naquele momento eu nem soube exatamente o que responder, porque a gente estava tão imerso, né, nesses cuidados que eu não sabia realmente, de fato, quando seria o momento ideal para retomar as nossas atividades. E então ela disse assim: se você precisar, eu fico com ele para você. E ela nos ajudou muito nesse tempo, assim como eu tenho minha família, que também esteve muito próxima e também nos ajudaram bastante. E aí então nós acabamos delegando um pouco, né, os cuidados do Nicolas a essa nossa amiga e algumas pessoas da nossa família também. E eu acho que isso acabou sendo um impulso de Deus para que a gente fosse aos poucos retomando as nossas atividades. Algumas coisas a gente realmente teve que deixar, né? Mas aos poucos a gente conseguiu se organizar para retomar, né, esse trabalho, esse chamado que Deus tem para nós também. Eu creio muito na providência de Deus, né? Eu acho que tudo isso veio nos ensinar a confiar realmente e a nos lançar cada vez mais em Deus, né? Porque Ele provê todas as coisas e até mesmo é capaz de colocar pessoas nos nossos caminhos para nos orientar, para nos auxiliar sempre. E para finalizar, como eu prometi a vocês, vamos ouvir um pouco da voz da Zizi, que eu amo tanto, com o Claudinei tocando esse violão, que vocês vão ver como toca, com uma pré-produção dele já, pra gente se deliciar nessa hora. Curta aí com a gente. Seguirei todos os dias.
assim a gente encerra esse vídeo. Se você curtiu esse nosso vídeo, dê um like aí, compartilhe com outras pessoas. E como eu disse, entra no canal da Zizi Vaz, procura lá que tem muito mais músicas para você se deliciar ouvindo essa voz maravilhosa. Tá aqui embaixo no nosso vídeo, nos comentários do vídeo. E curta aí, a gente se encontra no próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. E a gente se encontra, tá bom? Um beijo e até mais. Até mais. Tchau!